Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o Salmo 49. Já temos aprendido que a adoração e o louvor são as tónicas dominantes deste livro. E este livro, efetivamente, tem sido um livro predileto dos cristãos para falar a Deus de todo o coração, para louvar a Deus através dele mesmo. Efetivamente, estes textos bíblicos que nós encontramos aqui no livro dos Salmos têm sido também de grande bálsamo para cada um de nós que pode conviver com estes textos. Quando nós nos encontramos em sofrimento, quando nós estamos em tribulação, quando estamos com medo, podemos nos refugiar nestes salmos que nós vamos aqui encontrando. Verificamos efetivamente que através destes salmos, os salmistas, os homens de Deus, não são muito diferentes de cada um de nós. Eles viveram angústias, eles viveram períodos difíceis, eles tiveram situações complicadas na sua vida, mas a grande diferença é que eles souberam recorrer a Deus. Eles puseram a sua confiança em Deus e por isso mesmo eles viram as situações da sua vida serem transformadas. Eu espero que você, que nos tem acompanhado ao longo destes programas que temos vindo a fazer, você possa sentir este mesmo consolo e conforto que estes homens de Deus sentiram ao escrever estes salmos. Então vamos olhar para o Salmo 49 e juntos vamos ver aquilo que Deus tem para nos ensinar neste momento. Diz assim a palavra de Deus: Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, assim plebeus como da fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. E o primeiro aspecto deste salmo é que vemos que Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus efetivamente quer se revelar tanto a ricos como a pobres, quer a pessoas que têm efetivamente uma formação académica substancial, como aqueles que não o têm, seja efetivamente pessoas que se consideram, como diz aqui este texto, usando a expressão bíblica, plebeus, ou aqueles que se consideram fina estirpe, pessoas que acham que têm, um nome a defender, uma posição social. E, efetivamente, Deus quer falar ao coração de todos. E nós verificamos pela história que todos necessitam efetivamente de Deus. Por vezes nós pensamos que são só os pobres, materialmente falando, que necessitam de Deus, mas o facto é que temos constatado que muitas pessoas que têm bens materiais continuam a necessitar de Deus. Se não vejamos tantos artistas de cinema, tantas pessoas com bens materiais que chegam ao ponto de se afundar em álcool, em drogas, chegando alguns ao suicídio, exatamente porque o vazio do seu coração continua por preencher. Esse vazio é um vazio que pode só ser preenchido pela pessoa de Deus. E não tem a ver com a condição social, não tem a ver com os bens materiais, nem tem a ver sequer com uma posição ou uma postura intelectual de pensamentos, não. Tem a ver com algo que só Deus pode fazer e trazer à nossa vida. Por isso, independentemente da sua posição social, se você é rico ou pobre, da sua condição económica, Deus quer falar neste momento ao seu coração. Por isso, esteja atento e ouça aquilo que Deus quer dizer ao seu coração. O verso 3 deste Salmo 49 prossegue a dizer: Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Isto aqui aplica-se essencialmente à pessoa de Jesus Cristo. Ele era este homem que falava de uma forma sábia. Esta era a pessoa de Deus que trazia até nós efetivamente sabedoria, pensamentos efetivamente bastante simples, mas ao mesmo tempo profundos, que tocavam o coração e o profundo do nosso ser. E o verso 4 ainda prossegue a dizer: Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa.
Este versículo aqui mostra a importância dos ensinos e também, ao mesmo tempo, vemos que aqui o salmista junta a música a estes ensinos. Então isto faz-nos perceber que as músicas que muitas vezes nós ouvimos, sejam jovens ou não, são importantes entender os objetivos com que essas músicas são feitas. A letra também é fundamental nós entendermos, pois através da letra, através da música, nós podemos passar muitos conceitos. E nós estamos muito familiarizados com essa ideia, essencialmente quando houve um período de revolução, o 25 de Abril, sabemos como muitas pessoas, muitos poetas, muitos músicos criaram música com sentido revolucionário, utilizando, no fundo, a música para passar as suas ideias políticas, as suas ideias sociais. E isso era, de facto, uma época em que aconteceu de uma forma marcante. Mas nos outros tempos que nós temos vivido agora, continua a ser verdade este princípio. Os músicos, aqueles que fazem música, que constroem poemas, eles continuam a querer passar um estilo de vida, uma mentalidade, valores através da sua poesia, através da sua música. Então não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que a música é mero lazer. Não. Há de facto ensino por detrás, há ideias que querem ser passadas por detrás dessas músicas. Estejamos bem atentos àquilo que nós consumimos. Alguém disse um dia que, efetivamente, se nós colocarmos lixo para dentro da nossa mente, será lixo que vai sair dela. Então, temos que ter alguma cautela sobre aquilo que nós ouvimos, como nos expomos à informação e às televisões e aos mídia para, efetivamente, construir o nosso ser. Então, filtremos com alguma cautela aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, seja através da música, através do ensino, através de imagens, mas tenhamos cautela sobre aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, para que efetivamente não estejamos a colocar lixo dentro de nós e depois não nos admiremos quando sai lixo de dentro de nós. É como alguém disse um dia, é como hoje temos os equipamentos informáticos, e os equipamentos informáticos, os computadores, são bons ou maus dependendo do software que se instala e dependendo da informação que lá se coloca. Se nós colocarmos má informação dentro do computador, então ele será mau, terá informação má. Mas se nós colocarmos um computador com coisas boas, então ele irá dar boa informação para fora. Assim é o ser humano, de alguma forma. Aquilo que nós ingerimos como informação, como imagens, como, no fundo, as mensagens que nos chegam, será certamente isso que vai formatar a nossa mente, vai preparar a nossa mente e quando surgem as situações, a nossa mente começa a debitar, a deitar para fora aquilo que já lá tinha dentro. Então, tenhamos muita atenção a esses aspectos. O verso 5 deste salmo ainda prossegue a dizer: porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Vemos mais uma vez que o salmista aqui, ele fica confiante na pessoa de Deus, mesmo dizendo que vai haver tribulação. Isto é algo interessante. Hoje em dia há algumas mentalidades que dizem que um cristão não passa por dificuldades. Um cristão verdadeiro não tem dificuldades. Parece que estes salmistas não concordam com isso. A palavra de Deus mostra claramente que nós cristãos vamos passar por tribulações, dificuldades, situações complicadas, mas a grande diferença é que nós não confiamos nos nossos bens, nós não nos gloriamos na nossa riqueza, nós não nos gloriamos na nossa sabedoria, nem em coisas parecidas. Nós confiamos na pessoa de Deus. Esta é a grande diferença. Por isso continuemos a olhar para o verso 7 e ele diz: ao irmão verdadeiro ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continuasse a viver perpetuamente e não visse a cova, porquanto vê morrer os sábios e perecer tanto o astuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Aqui temos uma expressão bastante dura sobre estes aspectos, mas no fundo o que o texto está a querer dizer é que não há possibilidade de um pagamento para resgatar a alma.
Isto contraria claramente alguma ideia de que nós possamos fazer alguma coisa por nós próprios para resgatar a nossa alma. Eu não posso acender uma velinha para iluminar o caminho de uma pessoa, por mais querida que seja para mim. Essa pessoa teve que fazer as suas opções. Eu não posso dar dinheiro à igreja ou a esta pessoa ou aquela pessoa para comprar a vida eterna de alguém, para salvar a vida eterna de alguém. Eu não posso batizar por outra pessoa para que essa outra pessoa possa vir a alcançar vida eterna. Eu não posso fazer orações, sejam elas muito devotas ou não, para que alguém possa sair do purgatório e ir para os céus. O que a Bíblia diz aqui é que não há resgate que eu possa dar. Porquê? Porque a alma é caríssima. Por isso mesmo, só o sangue de Cristo era suficiente para pagar esse resgate. Por isso, nós fomos comprados, como diz o texto no Novo Testamento, fomos comprados por bom preço. Esse preço não foi prata nem ouro, mas esse preço foi o sangue precioso de Cristo Jesus. Ele esclarece aqui, pois a redenção da alma deles é caríssima, não há possibilidade de pagamentos. E é quando nós entendemos isso que nós podemos entender as palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, o verso 26, quando ele diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou quando ele ainda continua a perguntar que daria o homem em troca da sua alma. No conceito de Jesus, a alma do homem vale muito, vale de facto o mundo inteiro. E é difícil nós podermos imaginar o que é que nós poderíamos fazer para alcançar a eternidade da nossa alma. Talvez nós pudéssemos até equacionar o valor de um país, já se faz isso. Sabe-se que um país tem esta dívida ou tem este valor, mas Jesus diz que o ser humano, cada pessoa, vale o mundo inteiro. E eu creio que nós só compreendemos efetivamente este conceito de Jesus quando nós perdemos alguém muito próximo. Quando nós perdemos um pai, uma mãe, quando nós perdemos um filho, quando nós perdemos alguém próximo de nós, nós entendemos as palavras de Jesus, nós percebemos que não há nada que possa pagar a perda desse ente querido. E efetivamente é por isso que Jesus Cristo cedeu por nós. Ele cedeu porque ele percebe que não há nada que possamos fazer para comprar a eternidade. Foi por isso que ele derramou o seu sangue em seu favor, em meu favor. E a cada um de nós pode optar por ter esse relacionamento com Deus, ter essa eternidade com Deus, porque é Ele quem nos oferece. Não há nada que eu possa fazer, como eu já disse, para alcançar a eternidade, a não ser aceitar pela fé a morte e a ressurreição de Jesus, confiando que essa morte e ressurreição me traz vida e vida em abundância. Mas o salmista aqui prossegue, voltemos aqui ao nosso Salmo 49, o verso 11, e ainda diz: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar os seus próprios nomes às suas terras. Parece que o salmista aqui conhecia muito bem o ser humano e ainda nos conhece a nós. Temos a rua do fulano tal, a rua de Essa de Queiroz, a rua de Mouzinho de Albuquerque, e temos outras ruas, nossas cidades estão cheias de nomes de indivíduos. Eu não estou a dizer que isso é necessariamente mau, não, mas percebamos aqui que é este sentido que o homem pensa que o material é mais importante do que o espiritual, valorizando assim aquilo que é material, pensando que o material durará para sempre. Mas o material não é eterno. O material finda. O material acaba. E as riquezas que nós amealhamos vão para alguém depois da nossa morte. Efetivamente, muitas pessoas se afadigam a trabalhar, muitas vezes não só a trabalhar, muitas vezes a extorquir o dinheiro e a espezinhar e a maltratar outras pessoas para amealhar a riqueza, quando na realidade essa riqueza não serve de nada. Talvez você que me está a ouvir, que tem muitos bens materiais, sabe bem aquilo que eu estou a dizer. E entende que as pessoas muitas vezes se aproximam de si simplesmente porque você tem os bens. Talvez você sente falta dessa paz, sente falta de um amigo verdadeiro que esteja ao seu lado, sente falta desse vazio que você sente no seu interior ser preenchido, e ele só pode efetivamente ser preenchido com a pessoa de Deus. Você não pode comprar esta alegria, não pode comprar a vida eterna. Deus não está à venda.
Infelizmente eu sei que muitas igrejas quase que apresentam Deus como Ele estando à venda. Se você der os dízimos, se você der ofertas, então vai ter isto e vai ter aquilo. Deus não está à venda. O dar dízimos e ofertas é um sinal de gratidão para com Deus e não o contrário. Não é o comprarmos os favores de Deus através das nossas ofertas. Deus não está à venda. Eu quero dizer isto de uma forma muito clara. Por isso mesmo, Deus não faz acepção de pessoas. E é por isso que Jesus, quando estava mais uma vez no nosso meio, ele olhou para aquela viúva que deu 2 moedas, mas deu tudo o que tinha, e ele disse: esta viúva deu mais do que todos os outros que deram fortunas. Porquê? Porque Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado na sua vida. Deus quer lhe trazer a paz e a alegria independentemente da sua condição económica ou social. Por isso você pode se aproximar de Deus independentemente da sua condição. Se você é pobre, pode vir a Deus. Se você é rico, pode vir a Deus, porque Deus não está interessado na sua condição económica ou social. Deus olha para a sua vida e Deus quer preencher o vazio que está no seu coração. Então é isto que o salmista aqui está a dizer. Não vale a pena você continuar a confiar nos seus bens. Os bens fazem falta. É necessário termos dinheiro para comprar os alimentos para o dia-a-dia. É necessário termos condições financeiras para vivermos o nosso dia-a-dia. Deus não está contra isso, em lado nenhum. Deus está contra, sim, aquilo que é a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. A pessoa amar mais o dinheiro do que amar a Deus ou aos outros. Isso assim é errado. Isso é idolatria. E o próprio Deus nos diz que havia um Deus naquela altura, que era o Deus Mamon, o Deus dinheiro, o Deus da riqueza, e as pessoas dobravam os seus joelhos diante desse Deus. E hoje continuam, infelizmente, a dobrar os seus joelhos diante desse Deus, o Deus dinheiro. E nós vemos tantos créditos, tantos anúncios de crédito na televisão, tanto apelo para ter e ter e ter e ter. E as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Porquê? Porque os bens materiais nunca satisfarão o coração do homem, mas sim uma relação com Deus. O verso 12 continua a falar aqui no nosso texto, nós temos que prosseguir, e ele diz: toda a vida do homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos no sepulcro, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Vemos aqui no final das contas que aquilo tudo que as pessoas podem amealhar, elas deixarão nesta terra. Nada irá com elas para a eternidade. Então podemos trabalhar naquilo que é eterno e não só naquilo que é perecível. O verso 18 ainda prossegue: ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Aqui vemos que o salmista compara o homem, e no fundo, um homem sem entendimento é quase como um animal. E desculpem esta expressão tão forte que a Bíblia usa aqui, mas efetivamente é assim. Quando nós pensamos que a vida termina com a morte, quando nós pensamos que a vida se resume meramente aos aspectos materiais, no fundo não seríamos muito diferente dos animais. E é isto que o salmista está a tentar dizer. Nós temos de perceber que a vida humana é muito mais do que simplesmente carne e osso, é muito mais do que uma boa casa e um bom carro, é muito mais do que os telemóveis e os micro-ondas. A vida humana são relacionamentos, são coisas eternas, é a vida espiritual, é a alma do homem também. Isso tem de ser levado em linha de conta nas reflexões que nós fazemos e nas opções que tomamos no nosso dia-a-dia. Não podemos viver como os animais. Não podemos viver pensando que a vida se resume meramente aos aspectos materiais. Mas desta forma agora chegamos ao Salmo 50.
Este salmo que fala aqui sobre a essência do culto, a essência da adoração a Deus, a forma como nós nos relacionamos no fundo com Deus. Diz assim então este Salmo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece de Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intimida os céus lá em cima e a terra para julgar os povos. Congregai aos meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Aqui vemos um Deus, efetivamente, que não deixa impune aquele que pratica o mal. Este Deus que é um Deus de amor, mas é um Deus que julga. Muitas vezes nós confundimos este Deus com o Pai Natal. Deus não é o Pai Natal. Deus também não é Zeus. Muitas vezes confundimos já os dois extremos. Pensamos que Deus é assim um Zeus que está lá sentado num trono nos céus e quando um humano faz qualquer coisa errada, Deus manda uns quantos raios do céu e fulmina-nos de imediato. Deus não é assim. Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que dá a segunda oportunidade, a terceira oportunidade, mas ao mesmo tempo Deus não é o Pai Natal. Ou seja, Deus não vai dar um presente a toda a gente no fim. Mesmo que a pessoa tenha sido um bandido tremendo, e desculpem esta expressão assim, mas mesmo que tenha sido uma pessoa que tenha praticado todo o mal que lhe veio à mente e nunca se arrependeu disso, que Deus vai perdoar. Não, Deus vai perdoar aqueles que se arrependem sinceramente do seu pecado. Então Deus irá julgar com justiça, irá julgar com equidade. Eu aprecio estes textos bíblicos porque vemos um Deus que não é simplesmente justo, mas é um Deus que é equilibrado, que é um Deus que julga com amor, um Deus que julga para trazer a pessoa ao arrependimento, levar a pessoa a uma relação com Ele. Então é este Deus quem vai julgar a terra. Então tenhamos atenção. Deus não é o Pai Natal, Deus não é Zeus, mas efetivamente de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, aquilo o homem ceifará. Vamos então aqui voltar ao texto, no verso 7, que diz assim: Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendi pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitei novilho, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais dos bosques e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são os meus todos os animais que pululam nos campos. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo eu o sangue de cabritos? Vemos aqui Deus a refletir de uma forma extremamente interessante. Oferece a Deus o sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas o ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos teus lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua tramas enganos. Sentas-te para falar com o teu irmão e a difamar o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te ergui e porém tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. E o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.